Oi meninos, desculpa, tive problemas técnicos aqui, por isso que eu parei de repente o vídeo sem me despedir, tá? Mas vamos continuar aqui. Falando da imunidade, a gente estava conversando, né? A imunidade pode ser naturalmente adquirida pela passagem de anticorpos maternos via transplacentária. Então, se a mãe tiver pegado difteria recentemente e tiver respondido, né, tiver tido um ataque do sistema imunológico contra a bactéria, essa mãe ela vai ficar protegida e ela vai proteger o bebê também nos primeiros meses de vida. Então, se a mãe do bebê ela teve contato com a bactéria da difteria recentemente, antes do nascimento do bebê, ele vai ficar protegido contra a difteria nos primeiros meses. Mas é só nos primeiros meses, tá? Ele não vai ter essa imunidade para o resto da vida, por isso que ele precisa tomar a vacina. A imunidade também pode ser adquirida ativamente pela vacinação com toxicóide diftérico, que é a maior recomendação que todas as crianças tomem a vacina contra a difteria. A doença normalmente não confere imunidade permanente, devendo o doente continuar seu esquema de vacinação após a alta hospitalar. É a mesma situação do tétano que nós conversamos. O que eu falei para vocês sobre o tétano. Mesmo quando a pessoa ela contrai a doença, isso não significa que ela estará protegida para futuras doenças. Isso não significa que ela nunca mais vai pegar tétano. Não. Mesmo que ela pegue tétano, ela corre o risco de pegar de novo. Esse risco só não acontece se ela tomar a vacina. A mesma situação aqui na difteria. Se ele contrair a doença, se a criança ou uma pessoa adulta contrair a doença, isso não elimina as chances de ter também a doença novamente, dela reaparecer. Tá? A única coisa que vai eliminar o risco de nós termos tétano é só a vacinação, ou perdão, difteria é só a vacinação. Tá? Você pode pegar difteria quantas vezes você se expor. Tá? Toda vez que você tiver contato com a bactéria, existe um grande risco de você ter a doença. Isso só não vai acontecer se você estiver vacinado. Por isso, a importância da vacinação. Quais são as manifestações clínicas? São placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, aderentes que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas. É a manifestação clínica mais típica. Então, o que mais caracteriza a difteria são essas placas branco-acidentadas. Estão vendo aqui na garganta aqui que tem essa coisa esbranquiçada? Então, são essas placas aqui a maior manifestação clínica da difteria. Que quando o médico olha, ele pede para examinar a garganta do paciente, que ele vê essa placa, aí ele suspeita de difteria. Essas placas podem se localizar na faringe, na laringe e nas fossas nasais. E com menos frequência, também são observadas na conjuntiva, na pele, no conduto auditivo, na vulva, no pênis. Tá? Então, é mais comum aparecer no sistema respiratório, aqui na faringe, na laringe, aqui nessa área, mas nada impede de aparecer em outras áreas de mucosa. Lembra que o foco é área de mucosa. Não significa que exclusivamente vai ser só o sistema respiratório. Não, qualquer área de mucosa pode ter a manifestação da doença. Por isso que ela pode aparecer aqui no ouvido, no pênis, na região da vulva, que é tudo mucosa. Então, nessas áreas pode ter manifestação também dessas placas acinzentadas. Comprometimento do estado geral do paciente, que pode se apresentar prostrado e pálido. O que é uma pessoa prostrada? É aquela pessoa que fica molezinha, sem reação. O que é uma criança prostrada? Sabe aquela criança que não tem disposição para brincar, não corre, não pula, não quer fazer nada, só quer ficar deitadinha, parece tão frágil, parece que está com sono, parece que está sem disposição? Essa é a condição de prostrado, tá? Prostrado, a gente fica assim sem ânimo para fazer as coisas. A gente não consegue fazer muito movimento, a gente não consegue ter muita reação. Isso é o significado de prostrado.
A dor de garganta é discreta, tá? Independentemente da localização ou da quantidade de placas existentes. Olha, percebo que o nome placa, ela está no plural. Significa que são várias placas. Tá? E quanto mais placas aparecerem aí na garganta desse paciente, pior vai ser. Mas independente do número de placas, isso não vai aumentar o incômodo da garganta. A pessoa não vai sentir mais dor de garganta só porque está com mais placas. Não, a quantidade de placas vai interferir em outra questão. Mas assim, a questão de dor, isso não é tão forte, né? Tá certo que tem ali esse sintoma de placa alojada aí na garganta, mas a questão da dor de garganta, ela não é tão forte. A febre também não é muito elevada, variando de 37,5 a 38,5 graus, embora temperaturas mais altas não afastem o diagnóstico. Também é muito parecido com o tétano, que não tem temperatura muito elevada, ou seja, o sintoma de febre não é tão comum, nem no tétano, nem na difteria. Nos casos mais graves, há intenso edema do pescoço, com grande aumento dos gânglios linfáticos dessa área. A gente chama de pescoço taurino. Estão vendo aqui o pescoço desse jovem, como está inchado, como está largo, que é o edema de pescoço causado por um edema periganglionar nas cadeias cervicais e submandibulares. O que vai acontecer? Essa área aqui do pescoço, da garganta, vai ter tanta placa, que vai começar a aumentar, começar a ficar edemaciado. E o que significa edemaciado? Significa inchado, né? Esse pescoço vai começar a ficar muito inchado por conta dessas placas. Dependendo do tamanho e localização, pode ocorrer asfixia mecânica aguda no paciente, o que muitas vezes exige imediata traqueostomia para evitar a morte. O que vai acontecer? A quantidade de placas vai ser tão grande que vai impedir a ventilação desse paciente. O ar não vai conseguir passar pela garganta. Então, se não vai passar o ar, a pessoa não consegue respirar. Então, ela vai morrer por asfixia. Tá? Mas isso é uma complicação da doença. Não é comum isso acontecer, mas pode, né? Se a quantidade de placas for tão grande que essa pessoa não consegue respirar. Tá? Esse é um grande problema, tá? Da difteria. Difteria mais graves pode levar a óbito porque a pessoa não consegue mais respirar, ali ter a respiração normal dela. Aí, no caso, o que precisa fazer? Traqueostomia, que é uma abertura aqui na traqueia, que vai ser uma abertura aqui no pescoço, por onde a pessoa vai respirar. Já que o ar não consegue circular pela garganta, então vamos fazer essa abertura direto na traqueia. Quem faz esse procedimento é um médico. Outras formas clínicas da doença. A faringoamigdaliana ou faringotonsilar, que a gente chama de angina diftérica, é a forma mais comum. Nas primeiras horas da doença, observa-se discreto aumento de volume das amígdalas, além da hiperemia de toda a faringe. Sabe quando parece que a gente está com a garganta inflamada, que a gente vê que as amígdalas estão inchadas, a gente vê aqui a nossa garganta vermelha, que são aqueles sintomas de inflamação. Porque aqui é a mesma situação, está tendo uma inflamação aqui na área das amígdalas da faringe, só que em outras situações, essa inflamação é causada por uma bactéria não tão complexa como a bactéria da difteria. O sintoma clínico é igual de qualquer outra bactéria, mas a difteria é mais grave. Em seguida, ocorre a formação das pseudomembranas características, aderentes e invasivas, constituídas por placas esbranquiçadas ou amarelo acinzentadas, eventualmente de cor cinzenta escura ou negra, que se tornam espessas e com bordas bem definidas. Tá? Então, esse sintoma de hiperemia, que hiperemia significa vermelhidão, vermelhidão da faringe, com outras palavras, vermelhidão aqui da garganta. Tá? O termo técnico é hiperemia da faringe. O termo vulgar é vermelhidão na garganta. Tá? Então, fica vermelha essa área, as amígdalas ficam inchadas,
Como eu falei, isso é um sintoma de inflamação de qualquer doença bacteriana. Mas o que vai diferenciar? Como é que eu vou saber que é uma difteria? Pela presença das placas, tá? Essa coisa aqui eu já mostrei para você, essa placa que vai aparecer aqui na garganta da pessoa, aí já não é mais uma coisa comum de qualquer doença bacteriana. Isso já é característico da difteria. Isso é uma forma clínica, é a forma mais comum. Nós temos também a forma difteria hipertóxica, também hipertoxia, também chamada de difteria maligna. É uma denominação dada aos casos graves e intensamente tóxicos, que desde o início apresentam importante comprometimento do estado geral. Observa-se a presença de placas de aspecto necrótico que ultrapassam os limites das amígdalas, comprometendo as estruturas vizinhas. Presença de placas de aspecto necróticos. O que é necrose? É aquela placa preta, escura. E toda vez que aparecer placas pretas em qualquer parte do nosso corpo, que a gente chama de necrose, é muito preocupante, porque o que é a necrose? Significa que aquele tecido, aquela área, ela está morta. Por isso que ela está negra. Necrótico deriva de negro, de área negra, área morta. Então, se aquele tecido está morto, isso é perigoso, porque ali áreas próximas também podem ser contaminadas com esse tecido morto e outros tecidos podem vir a morrer também, que é o que está falando aqui. A presença dessas placas de aspecto necrótico que ultrapassam os limites das amígdalas, comprometendo as estruturas vizinhas. Tá? Além da área da amígdala estar com esse tecido necrótico, outras áreas começam a ser comprometidas também. Isso vai comprometer todo o sistema fisiológico dessa pessoa, podendo gerar casos muito graves dessa doença. Há um aumento importante do volume dos gânglios da cadeia cervical e edema periganglionar, pouco doloroso à palpação, caracterizando o pescoço taurino, que é esse sintoma aqui que eu mostrei para vocês. Quando fica assim muito inchado, que caracteriza esse pescoço taurino, aí é mais característico desse tipo, da difteria hipertóxica. Tá? Então, inchou demais a área do pescoço não é a forma mais comum, já é uma difteria maligna. Né? E como eu falei, pode levar a questão da respiração não ficar. O paciente vai começar a apresentar dificuldade respiratória por conta desse inchaço. Tá? Então, é um caso muito complicado. Não são todos os casos, mas quando acontece, é um caso muito delicado que a gente tem que ter um pouquinho de cautela. É uma atenção muito especial para esse paciente, porque ele pode vir a óbito por conta de toda essa complicação, dessa área de necrose, desse inchaço, desses problemas respiratórios que ele pode vir a ter. Tá? Por isso que a gente chama de difteria maligna, porque as consequências dela são muito piores. Temos a rinite diftérica, ou chamada difteria nasal, também muito frequente em lactentes, ou seja, em bebês que estão sendo amamentados, sendo na maioria das vezes concomitante à angina diftérica. O que é essa angina diftérica? Voltando aqui, é uma das formas clínicas. Tá? Então, esse bebezinho, ele já está com as manifestações da difteria, mas ele pode acabar desenvolvendo também uma rinite diftérica. A gente conhece a rinite, né? Pode ter pessoas aqui que sofrem de rinite. Então, aqui a criança, o bebê, vai desenvolver sintoma de rinite, mas é uma rinite causada pela bactéria da difteria. Desde o início, observa-se secreção nasal sero-sanguinolenta, geralmente unilateral, podendo ser bilateral, ou seja, geralmente só por um lado da narina, mas pode ocorrer dos dois lados, que provoca lesões nas bordas do nariz e do lábio superior. Então, esse sangramento vai começar a abrir umas pequenas feridinhas nas bordas do nariz desse bebê e também aqui no lábio superior, porque essa secreção
Em contato com a pele, ela vai abrir uma lesão. Então, em contato aqui com a narina, vai abrir a lesão. E assim, logo abaixo da narina tem o que? O lábio superior. Então, essa secreção também vai ter contato com o lábio superior, que também vai abrir uma lesão. No caso, é uma outra manifestação que deriva da angina diftérica. Temos a forma laringite diftérica, também chamada de laríngea. Na maioria dos casos, a doença se inicia na região da orofaringe, que é aqui boca e faringe, progredindo até a laringe. Então, no nosso sistema, aqui sistema respiratório, a gente tem o quê? A boca, a faringe e depois a laringe. Então, é muito comum a difteria ficar muito na boca e na faringe, mas pode acontecer dela ir até a laringe, ou seja, ela chegar mais embaixo. É uma forma bastante comum no Brasil. Os sintomas iniciais, além dos que são vistos na faringe diftérica, são tosse, rouquidão, disfonia e dificuldade respiratória progressiva, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda. Ou seja, esse paciente ele vai ter algum problema respiratório grave, tá? Insuficiência respiratória aguda, ele vai ter muita dificuldade de respirar. Em casos raros, pode haver comprometimento isolado da laringe, o que dificulta o diagnóstico. Tá? Apenas a laringe pode ser afetada, o que vai ser mais difícil, porque a gente não consegue visualizar a laringe. Esse sintoma aqui que a gente vê dessas placas é o que na faringe, ele fica muito mais exposto. Agora, se tiver localizado na laringe, aí vai ser muito mais difícil dar o diagnóstico, vai ser mais difícil tratar a difteria. Outra forma, a cutânea. Lembra que eu falei que pode contaminar a pele? Porque a gente tosse, né? Gotículas de saliva caem ali na pele e podem estar contaminando. Como é a forma cutânea? Apresenta-se sob a forma de úlcera arredondada com exudato fibrino purulento. O que é um exudato fibrino purulento? Fibrino vem de fibrina, que é tipo um líquido branco. Vocês devem estar vendo aqui na imagem que a ferida ela tá meio que brilhosa, tá? O que é esse brilho? É tipo uma água que está saindo aí dessa ferida. Isso a gente chama de fibrina. E o que é o purulento? Purulento vem de pus, né? O que é pus? Aquela secreção amarela que a gente vê em algumas feridas, tá? Então vai ter essa forma arredondada com bordas bem demarcadas, ou seja, bem redondinha, bordas bem delimitadas, que, embora profunda, não alcança o tecido celular subcutâneo. Devido à pouca absorção da toxina pela pele, a lesão ulcerada de difteria pode se tornar subaguda ou crônica. Tá? Ela não tem muita manifestação clínica. A manifestação é a ferida, é ali na lesão. Tá? E como ela aparentemente pode parecer uma lesão simples, uma lesão besta, não se dá tanta importância. E aí ela pode acabar cronificando. No entanto, seu portador constitui-se em reservatório e disseminador do bacilo diftérico. Daí sua importância na cadeia epidemiológica da doença. É assim, você olha para uma ferida, geralmente a gente não pensa que ela pode ser causada por difteria. Tá? E aí não se faz o tratamento adequado, que é o tratamento com antibiótico. Então, se não entra com antibiótico, não mata a bactéria. E aí a bactéria continua ali naquela ferida. E esse paciente, ele vai continuar transmitindo. Todo mundo que tiver contato com essa lesão da ferida, ou se o próprio paciente se contaminar com a secreção da ferida, e ele se contaminou, ele contaminou alguma coisa, algum ambiente, ele estava mexendo ali na ferida, depois ele pegou numa caneta, depois ele deu a caneta para outra pessoa, a pessoa pegou, se contaminou. Então essa pessoa ela vai estar o quê? Só transmitindo, né? Ela vai ser um portador que vai estar levando muita disseminação, tá? Então por isso o cuidado que a gente tem que ter toda vez, qualquer coisa, né, que a gente suspeite que a gente possa ter, qualquer lesão, a gente tem que ter muito cuidado de higienizar as mãos, de tomar cuidado na manipulação, tomar cuidado com o que a gente está tocando próximo de nós, justamente para não estar levando a bactéria, estar levando a doença para outras pessoas.
E quais são as complicações? Esses sintomas que eu falei para vocês ainda não são exatamente complicações, são formas clínicas, tá? Mas a gente vai ver agora que existem outras formas bem complicadas da doença. Miocardite, que é a inflamação do coração. Neurite, que é a inflamação do nervo óptico, tá? Ou seja, pode ter um comprometimento ocular. E a nefropatia, inflamação dos rins, tá? Isso são complicações da difteria. Em geral, a difteria é uma doença grave que necessita de assistência médica hospitalar imediata e isolamento, tá? Não dá para tratar a difteria em casa, porque precisa de antibiótico e são antibióticos fortes, tá? Que não dá para comprar na farmácia e tomar em casa. Tem que internar, tem que fazer endovenoso. E a questão da internação é também para poder isolar esse paciente, porque como eu falei, como é transmitida por gotícula, quanto mais gotículas outras pessoas tiverem contato desse paciente, maior o risco de contaminação. Então, quando a gente leva para o hospital, que a gente isola esse paciente no leito, diminui o risco de contaminar outras pessoas. Como diagnosticar? O diagnóstico da difteria é clínico, é você observar aquelas placas que eu falei, abrir a garganta do paciente, ver se tem essas placas brancas, após análise detalhada dos sintomas e características típicas da doença por um profissional de saúde. Para confirmar o diagnóstico, para poder ter certeza, realmente não tem como descartar a difteria, o que a gente faz? Uma cultura. O médico deverá solicitar coleta de secreção de nasofaringe para a cultura. Em caso de suspeita de difteria cutânea, ou seja, difteria na pele, devem ser coletadas amostras das lesões da pele. É realizado pelo isolamento e identificação do Clostridium difteriae por meio de cultura de amostras biológicas. Essa técnica é considerada padrão ouro para o diagnóstico da difteria. Quer fechar o diagnóstico com a cultura de bactéria? Então precisa fazer um tipo de swab que a gente faz da garganta e do nariz do paciente, tá? Porque é o local onde a bactéria está principalmente alojada. Como eu falei para vocês aqui da garganta, né, aquelas placas, faz um swab ali da placa, manda para a cultura e vai vir um resultado confirmando o diagnóstico. A medida terapêutica eficaz na difteria é a administração do soro antidiftérico. Tá? Então, pegou a doença, entra com antibiótico terapia e entra com soro, que deve ser feito em unidade hospitalar e cuja finalidade é inativar a toxina circulante o mais rápido possível, possibilitando a circulação de excesso de anticorpos em quantidade suficiente para neutralizar a toxina produzida pelos bacilos. O problema aqui da difteria não é só a bactéria, é a toxina que ela está liberando. Esse é o maior problema. Então, mesmo que eu mate a bactéria, ainda vai ter toxina circulando no organismo daquele paciente. Então, não é só combater a bactéria, é combater a toxina também. E como a gente combate toxina? Justamente com o soro. O uso de antibiótico deve ser considerado como medida auxiliar de terapia específica, objetivando interromper a produção das exotoxinas. Porque quem é que libera a toxina? É a bactéria. Uma vez que você mata a bactéria, você consegue impedir a produção de toxina, de novas toxinas, né? Porque aquela que já tinha sido produzida e já tinha sido liberada já está no organismo. Mas você impede com que sejam produzidas mais toxinas, que intoxique ainda mais esse paciente. Que se usa para o tratamento a eritromicina ou a penicilina, que pode ser a cristalina, outra forma de penicilina com a mesma eficácia durante 14 dias. São 14 dias de antibiótico, gente, é muito tempo. Assim, quem é que já fez tratamento com antibiótico aí? Acho que todo mundo já fez alguma vez na vida, né? E é um tratamento cansativo, é um tratamento que dá muita reação, porque antibiótico, ele agride muito o nosso corpo. Então, dá aquele mal-estar, dá aquela azia no estômago. E olha que geralmente a gente faz o quê? 5, 7 dias de antibiótico. Né? Geralmente, quando a gente toma remédio em casa, no máximo 7 dias, assim, extrapolando 10. E a gente já fica bem mal.
É por isso que muitas pessoas não concluem o tratamento, porque começa a tomar o remédio e aí vê que os sintomas diminuíram, pensa que todas as bactérias já foram mortas, só que não. E assim, e tem o fator de se sentir muito mal com o remédio, então acaba suspendendo, tá? Mas o certo é tomar certinho o antibiótico. E aqui na difteria são 14 dias, são 2 semanas de antibiótico, é pesado, tá? Por isso que ele precisa fazer em atendimento hospitalar, que é para garantir que o paciente vai tomar durante 14 dias o antibiótico, e assim no hospital já se associa outros remédios junto com antibiótico, porque junto com o antibiótico é importante a gente tomar protetor gástrico, que é para proteger o estômago do remédio, que vai agredir muito o estômago. A gente toma remédio para evitar náuseas, porque dá náuseas também, dá vontade de vomitar. Então, no hospital, a gente já faz um tratamento completo, tratamento contra a bactéria e um tratamento para os sintomas provocados pelo remédio. O prognóstico vai depender do estado imunitário do paciente, da precocidade do diagnóstico e da instituição do tratamento. O que isso significa? O que é o prognóstico? É a recuperação desse paciente. Será que ele vai se recuperar bem? Será que ele vai ter uma boa resposta? Será que ele vai se curar? Será que ele corre o risco de óbito? O que vai interferir nisso? É o estado imunitário desse paciente. Porque realmente o que vai garantir a saúde dele é a resposta do sistema imunológico dele. Esse tratamento que a gente está fazendo aqui, a antibiótico terapia, é para dar uma ajuda, mas quem responde mesmo é o sistema imunológico. E esse sistema imunológico ele vai ser reforçado com o quê? Com soro. Então, quanto mais reforçado ficar esse sistema imunológico do paciente, melhor vai ser a resposta dele. Quanto mais cedo ele tiver o diagnóstico, quanto mais precoce for o diagnóstico de difteria, melhor vai ser o tratamento. E vai depender da instituição, né, do tratamento, onde ele se internou, qual é o hospital. Tem profissionais que realmente conseguem diagnosticar o difteria, conseguem realizar tratamento contra a difteria. Tudo isso vai interferir na recuperação desse paciente, né? Se tudo estiver muito bem articulado, então esse paciente ele vai se recuperar bem. Tá? A mesma coisa, o prognóstico depende do estado imunitário, da precocidade e da instituição do tratamento. É uma doença de notificação compulsória, tem que ser notificado, os serviços de vigilância precisam ser avisados pela questão de que eles vão fornecer também o soro antidifterico e pelo fato deles terem que investigar depois por que aquele paciente teve difteria. Porque não era para ele ter, tá? Se você foi vacinado quando bebezinho, você não tem que ter difteria, tá? Se você teve, é porque você não foi vacinado. Então, os órgãos de saúde, eles vão ter que investigar por que você não foi vacinado. Onde é que você morava? Aquele seu território não fazia vacinação, não tinha campanha de vacinação, vai ter que ser levantado todo um histórico de vida daquele paciente para poder entender por que ele não foi vacinado, tá? Isso é uma informação muito importante. Todo caso suspeito deve ser notificado imediatamente para desencadeamento da investigação e adoção das medidas de controle pertinentes. Tá? Toda vez que se identifica um caso confirmado, tem que notificar urgentemente, tá? Não pode esquecer, deixar para lá, porque tem que comunicar os órgãos de saúde, principalmente para poder liberar o soro, né? Se não comunicar, não tem liberação do soro. Como prevenir? A vacinação com toxicóide diftérico é a medida de controle mais importante da difteria. A melhor prevenção é a vacina. O emprego sistemático dessa vacina, com altas coberturas vacinais ao longo do tempo, além de diminuir a incidência de casos clínicos, determina importante redução do número de portadores, induzindo a chamada imunidade coletiva. Lembra que eu falei para vocês que existem os portadores e existem as pessoas que têm a doença. Nem todo portador tem a doença, mas esse portador ele oferece risco para a população, porque ele vai estar transmitindo. Então, se esse portador ele for imunizado, ele vai gerar uma imunidade coletiva, ou seja, ele não vai estar mais transmitindo a doença.
Isso vai ser muito bom, né? Vão ser menos casos de difteria sendo notificados. Os indivíduos adequadamente imunizados neutralizarão a toxina produzida pelo bacilo difterico responsável pelas manifestações clínicas da doença. Tá? Então, se você que é imunizado, você se contaminar, o seu organismo vai neutralizar a toxina, tá? Porque o mais preocupante da bactéria é a toxina. Mas se você foi vacinado, o teu organismo já está preparado para combater essa bactéria. Então, ele já vai neutralizar a toxina, tá? Você imunizado, não há risco para você ter a doença. Deve ser realizada a investigação dos casos e dos comunicantes imediatamente após a notificação do caso suspeito, devido ao curto período de incubação e à alta transmissibilidade da doença. O procedimento visa a detecção precoce de outros casos. Identificou um caso, você tem que ir logo atrás da família desse paciente. Porque se ele está com difteria, então provavelmente as pessoas próximas a ele também vão estar. No mínimo, essas pessoas são portadoras. Tá? Então você tem que ir logo atrás dessa pessoa, perguntar logo para ele quantas pessoas moram com você, você tem filho, você tem esposa, que é justamente para ir atrás dessas pessoas que nós chamamos de comunicantes, que são pessoas que possivelmente estão contaminadas e podem estar disseminando a doença. Tá? Então, identifica o paciente e vai atrás dos comunicantes. Nesse sentido, é importante desencadear busca ativa, ou seja, ir à comunidade, à escola, ao local de trabalho e perguntar se há casos de amidalite, porque o primeiro sintoma da difteria é uma amidalite, que é a inflamação das amígdalas, é aquela famosa inflamação de garganta, né, com o diferencial que na inflamação de garganta não tem placas igual tem na difteria. Então, se você teve um caso identificado de difteria naquela região, naquela comunidade, então podem ter outros casos. E você tem que ir atrás antes de aparecerem os primeiros sintomas clínicos. Porque lembra o seguinte, pode ficar em incubação por até uma semana. Então, as pessoas que estão contaminadas durante uma semana estão transmitindo a doença para outras pessoas. Então, antes de manifestar os sintomas, você já tem que ir atrás. Tá? Você vai investigar quais são as pessoas que têm sintomas de garganta inflamada, para você ver se de repente essa pessoa não teve contato com aquele paciente que teve diagnóstico de difteria. Porque se ela teve contato e ela está com a garganta inflamada, ela tem um grande risco de ter difteria. Ela é uma possível pessoa que pode vir a desenvolver a doença. Tá? Então a gente trabalha muito com busca ativa nesses casos. O que é a busca ativa? É você ir atrás do paciente, investigar tudo o que aconteceu com ele, as pessoas próximas a ele, para poder ver se tem pessoas contaminadas ali naquela área. Tá? E o técnico de enfermagem trabalha ativamente nisso. Tá? Que a gente está falando de atividades comunitárias, serviço de posto de saúde, de estratégia de saúde da família. E nós que trabalhamos em estratégia de saúde da família, tanto enfermeiro quanto técnico, nós fazemos essa busca ativa. Nós vamos atrás do paciente, nós visitamos ele na casa dele, tá? Então isso aqui somos nós que fazemos. É a gente, enfermeiro, com o técnico e o agente comunitário. A gente vai atrás de casos suspeitos da doença. Como prevenir? Com vacinação. É a melhor forma de prevenção da difteria, não tem outra além da vacinação. Tá? E quando é que se toma a vacinação? Quando bebezinho. É através da vacina pentavalente. É uma vacina excelente, porque ela não é só contra a difteria. Ela é contra o tétano, a hepatite, a coqueluche, a meningite, a influenza. Então, é uma vacina completa, tá? Que é tomada ainda quando bebê. Qual é a idade que a gente administra? A recomendação é que se comece a partir dos 2 meses de vida da criança. E ela vai repetir uma nova dose a cada 2 meses. Então, essa criança vai tomar aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade.
Então, até o ano de idade, essa criança ela já está vacinada, ela já está protegida. Mas ainda existe um reforço. Mais lá na frente, acho que a partir de um ano de idade, ela toma outro reforço de vacina contra a difteria. E não é só contra a difteria, também contra outras doenças, que é a vacina DTP, que é contra a difteria, tétano e pertussis. Tá? Certo? Então, o que a gente tem aqui? Um esquema do calendário vacinal da criança. Ela vai tomar a vacinação da pentavalente, que essa pentavalente é contra a difteria também. Tá? É contra a difteria, tétano, coqueluche, influenza, hepatite. É um combo, sabe? Combate várias doenças. Em que momento ela toma? Aos 2, 4 e 6 meses de idade da criança. Então, desde novinha, essa criança ela já vai ser imunizada. O intervalo é a cada 2 meses e depois de 1 ano de idade, ela vai tomar mais uma dose de reforço através da DTP. Não vou entrar aqui em detalhes sobre esquemas vacinais, porque não é o foco da aula, vocês vão ter uma disciplina só para falar de calendário vacinal. O que eu quero apontar aqui para vocês? Eu quero mostrar que existe vacina contra a difteria, tá? E tá dentro do calendário do Ministério da Saúde, ou seja, é de graça, toda criança tem acesso. A recomendação para tomar é com 2, 4 e 6 meses, mas passou dessa idade, não conseguiu seguir esse cronograma, não tem problema, essa criança vai receber a vacina do mesmo jeito, mas tem uma idade limite para ela tomar a vacina da penta, né? A vacina da penta, a idade limite é 7 anos, da penta e da DTP, mas depois tem a DT, que também está incluso contra a difteria, aí tem uma outra idade máxima para tomar. Então, gente, se existe vacina, não tem por que adoecer. Tá? Se você fez bonitinho o seu esquema vacinal quando criança, você tomou todas as vacinas, tudo certinho no cronograma, então você está imunizado. Tá? Eu acredito que a grande maioria de nós, né, vocês aí tenham sido vacinados, porque aqui na capital é muito difícil você encontrar uma criança que não tenha sido vacinada pela difteria. Acontece muito nos interiores, né? Aquilo que já conversamos, algumas mães têm dificuldade de acesso ao posto, não conseguem levar seu bebezinho para vacinar, e aí acaba não sendo imunizado contra a difteria. Mas aqui na capital é muito raro isso acontecer. Por isso que ao longo de muitos anos, as notificações de difteria reduziram bastante. Tá? Os casos reduziram assim imensamente. Se Deus quiser, daqui a alguns anos vai estar a difteria erradicada aqui no Brasil também. Certo? Tudo tranquilo em relação à difteria. É uma doença que não é mais comum da gente encontrar. É uma doença que a gente não vê mais tanto, justamente pelo fato de ter a vacina, ok? Então, vou encerrar aqui a aula de difteria. E uma próxima aula a gente começa a falar de coqueluche, certo?